Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Corinthians aí, né? A Adidas no timão, será? E a volta de Rodrigo Garro. Separei um corte para vocês aí do G4 e do Chico Garcia com algumas informações a respeito aí do Corinthians. Vamos acompanhar juntos. O Corinthians, Vessa, Kaká vai ganhar chance com o Dorival. O Corinthians vem numa decepção, né? Empatou, né? No meio de semana na Copa Sul-Americana, está também por um fio. O Cruzeiro é o único brasileiro já eliminado. E vai encarar o Mirassol no fim de semana. O Corinthians vem com esse empate, mas vem no brasileiro de uma vitória muito grande, né? Diante do Inter, que vinha bem e tudo mais. Vem bem, um bom time, né? Um dos candidatos e tudo mais, fazendo 4 gols e 2 sendo anulados. O Kaká teve a chance lá com aquele time meio reserva lá que jogou em Novo Horizonte, foi bem, depois o Dorival foi e já continuou com ele na equipe, então ele tá ganhando espaço mesmo, ele tava meio ali de canto com o Ramon, com o Gustavo Henrique machucando, o Félix ainda estava suspenso na Sul-Americana, ficou até mais tranquilo pro Kaká poder jogar. O Corinthians que joga em Mirassol, os ingressos de visitante tudo esgotado já há um bom tempo, apesar da diretoria do Mirassol ter colocado um valor, acho que se não me engano 200 ou 220 reais. É aquela partida que a cidade toda para jogar, já está fazendo um pouco isso em todos os jogos de Série A, quando pega um time que tem bastante torcida na cidade ainda e na região de Rio Preto ali fica mais ainda. E eu estou imaginando um Corinthians com alguma ou outra modificação, amanhã a gente consegue falar um pouco mais calma, tal, até com um pouco mais de propriedade, mas não por conta de quinta-feira ser o jogo do Racing, mas pelo desgaste de terça-feira agora. Então eu estou imaginando que uma ou outra troca é possível que ele faça para tentar competir ali diante de um time que não tem calendário nenhum. Cara, o Mirassol as pessoas não estão percebendo. Ele é brasileiro. Ele recupera e brasileiro. Nesse primeiro momento, com vários times com 3 competições, o Mirassol vai ganhando força e vai fazendo uma pontuação que eu acho até que está um pouquinho acima do que a gente imaginava da parte dele. 2 coisas, uma dentro de campo, outra fora. O Garro perto de voltar, mais perto de voltar, e esse papo de SAF do Corinthians. Que história é essa, Vessa? Do Garro apareceu ontem a primeira imagem dele no campo. A gente tinha falado aqui, né? A transição começaria dia 10 e a volta dele aos gramados dia 20, provavelmente dia 21 com o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, com alguma possibilidade de 18 Santos, que também deve ter a volta do Neymar nesse dia. Então ontem ele aparece no campo, inicia ali a transição, nós estamos aí no dia 8, é um prazo até o dia 12, são 12 dias na teoria mais ou menos de transição. E esse negócio do SAF, cara, sinceramente eu não entro muito nessa, porque fazer do jeito que o Corinthians faz lá, com seu conselho, com seus sócios, é tanta burocracia e tal, que eu acho que isso jamais passaria. Você precisaria ter um apoio muito grande das torcidas organizadas. O que estão... eu vi alguém, não lembro quem comentou, quem escreveu alguma coisa nessa linha aí, era de uma possibilidade de você fazer como o Green Bay faz lá, que você vendeu parte para sua própria torcida, e a torcida comprava cotas, e aí passaria a ter alguma chance, ter direito a voto também, você poderia fazer uma SAF do torcedor. Eu vi alguém falando sobre isso, escrever. Na verdade que isso daí, o Corinthians tem tanto problema para resolver do seu sistema político, ou tanto problema até financeiro, agora com todos esses pedidos de impeachment, que eu acho que isso é um papo que está meio de lado. Assim, agora tem essa possibilidade até depois de 22, 23 anos da troca da Nike também pela Adidas. O contrato da Nike acaba no final do ano, só que tem uma cláusulas lá automáticas que se o Corinthians não respondesse alguma coisa, renovaria automaticamente para 2029, e aí a Nike, a empresa que representa a Nike no Brasil, eu acho que é o contrato mais longevo posso estar enganado, mas deve ser o mais longevo de fornecedor de material esportivo do país até, é a maior parceria de clubes, né? Acho que só perde para a seleção brasileira. E aí tá esse papo, e aí podendo trocar então pela Adidas, Corinthians e Adidas estariam conversando, um contrato de mais de 1 bilhão para não sei quantos anos aí também. O Corinthians teria uma segurança jurídica para rescindir, apesar da cláusula de uma renovação automática. Assim, pode dar tudo certo? Pode, mas provavelmente vem um problema jurídico grande aí para estourar no futuro mais um, né? Talvez financeiro também, numa dessas, se a justiça
condene o Corinthians depois. Então, mas tem esse movimento acontecendo, que é um movimento grande, parece um detalhe bobo, mas não é. Nós estamos falando de bilhão de novo, nós estamos falando de um contrato de uma parceira de mais de 20 anos que você cortaria com o clube, com Augusto nessa situação todas aí. Então é um Corinthians que segue essa loucura toda fora de campo, com muita história, e eu acho que esse assunto de SAF com tanto problema, sobretudo esse lance de impeachment, não é muito um assunto tão quente assim como muita gente pode estar pensando. Estou pensando aqui, diferentemente de vários outros clubes gigantes do Brasil, o Corinthians nunca foi Adidas, talvez. Não, nunca foi. Nunca tenha sido Adidas, né? Nunca foi. Porque todos os outros grandes já foram. O Palmeiras já foi, São Paulo já foi, o Flamengo já foi, o Vasco já foi, o Fluminense já foi. Enfim, vários outros aí. Do Corinthians eu me lembro. Uma outra questão. Dentro ou fora de campo, o que preocupa mais, Arnaldo? Fora. Dentro ainda dá para encarar, né? Mas agora o Corinthians não tem mais margem de erro na Sul-Americana, então a questão a gente vai perceber onde e como o Dorival vai revezar nesses próximos dias. O Vessone falou do jogo com o Santos, do Clássico. Vale a gente salientar também que o Santos fechou o Allianz Parque, né? Fechou para jogar no Allianz Parque. Contra o Ceará, né? Contra o Ceará. É curioso no futebol, né? Porque o Palmeiras não vai conseguir jogar o Clássico no Allianz Parque no domingo, mas o Santos vai jogar na segunda contra o Ceará. Meio que aquela questão da Vila Belmiro, da pressão. O Santos iria jogar essa partida no Pacaembu, né? Aí não tinha o Alvará e tal. O Santos também está saindo da Vila Belmiro. Esse é um jogo interessante, Santos e Corinthians, mais para frente, né? Corinthians e Santos. Sobretudo se o Neymar voltar, se o Garro voltar, tá? Mas isso é depois do Mirassol, depois do Racing, que o Corinthians vai fazer o Clássico. Até lá, ele tem que cumprir o papel no final de semana, porque ele não vem de um bom jogo, e sobretudo na Sul-Americana ele precisa ganhar de qualquer forma. No Uruguai não tem margem de erro mais. Fala, Massa! Questões fora de campo são preocupantes e tal, mas enfim, o tempo continua aí pro Corinthians, as coisas vão andando. Tem o Mirassol no fim de semana, a gente vai palpitar amanhã, hein, sobre esse jogo. Essa questão da camisa, né, do fornecimento de material esportivo, acho que o Conselho precisa barrar até que o presidente esteja livre de qualquer situação, porque senão ele pode fazer um contrato que seja danoso ao Corinthians. Vende a história do bilhão, é 1 bilhão, vai receber X agora, tem luvas, né? E lá na frente você não sabe quanto é, a outra pode entrar na justiça, embargar o negócio, pode ter que devolver, isso pode virar outro pepino. Então, assim, na minha concepção, acho que decidir essas questões importantes para os próximos anos, isso deveria passar por alguém, não sei se o Conselho tem esse poder, de que o presidente, seja o Augusto ou outro, livre de qualquer tipo de situação com polícia e impeachment, enfim. Dentro de campo é muito mais tranquilo, né? O time tem bons jogadores e vai precisar ajustar o sistema defensivo. E aí pode ter um problema para o Dorival. Como que ele vai fazer funcionar Garro, Memphis e o Yuri Alberto, sendo que dos três, só o Yuri Alberto gosta de correr para trás? Você vai ter que mudar? Você vai fazer o 4... nesse momento é o 4-3-1-2, né? Você vai ter que empurrar um 4-4-2, você vai trazer o Memphis mais para trás, vai jogar o Garro de lado de campo, quais volantes ele vai escolher? Mas quanto o Mirassol, aí é barbada, pule de 10, o Corinthians vai vencer o jogo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Rodrigo Garro, treina com bola e tá muito próximo de voltar. Eu vou te dar os detalhes sobre isso. E o impeachment, né, gente? Tá cada vez mais no horizonte, tá cada vez mais próximo e eu diria mais, já tem até data. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Foi a grande notícia do dia, a imagem que rodou o mundo, dá pra dizer assim, Rodrigo Garro treinando com bola, ainda não com o grupo de jogadores, de uma maneira isolada, mas são os primeiros movimentos de Rodrigo Garro para o seu retorno. É a chamada fase de transição, quando o jogador sai da academia, da fisioterapia, da recuperação, para o campo. Quando ele vai para o campo, ainda no estágio inicial, o trabalho individual dentro da preparação física, juntamente com a fisioterapia e o primeiro contato com a bola. Aí, para que ele comece a
né, voltar a se integrar com o seu instrumento de trabalho. E aí o clube medir dores, desconfortos e o entendimento se esse atleta está pronto para um desgaste maior, para um impacto mais forte, que é justamente treinar com os demais companheiros. Isso deve acontecer de 1 a 2 semanas. Em até 2 semanas o Garro deve estar treinando com o elenco e talvez, né, nos próximos 15 a 20 dias a gente tenha o Garro à disposição do técnico Dorival Júnior. A questão é que em 1 mês e meio, menos até, né? 1 mês praticamente, 1 mês e 10 dias, a gente tem aí a pausa do futebol brasileiro, da temporada no futebol brasileiro para o Mundial de Clubes. O Garro voltando em até 20 dias, ele pode pegar aí alguns jogos antes da parada. Se tem uma ideia, né? Se tinha uma ideia dele voltar apenas depois. Mas como ele está avançando no processo de recuperação e o Corinthians está precisando dele, então eu acho que ele pode voltar a jogar algumas partidas antes da pausa e depois usar a pausa justamente para se recondicionar fisicamente. O Garro é um cara que vai sofrer um pouco, é preciso entender isso. Por isso a pausa é importante, por isso o retorno antes também. Porque se ele voltar depois, esse gap vai existir também. Ele volta depois do Mundial, por exemplo, joga 2, 3 jogos, ele vai ter que parar. Porque provavelmente ele pode sentir algum reflexo desse tempo parado. E aí ele não vai ter uma pausa, não vai ter direito a uma pausa, porque aí a temporada vai estar a toque de caixa. Então, nesse momento, talvez seja interessante, dentro de um planejamento físico, ele volta, joga algumas partidas e para exatamente não desgastar outras variáveis do seu corpo, outras musculaturas e tudo mais. Então, a tendência é que o Rodrigo Garro volte em até 2 semanas. Vamos falar daquelas coisas chatas, mas necessárias do clube. Muita gente pergunta, inclusive, sobre a possibilidade do impeachment do Augusto Melo. E eu já me manifestei aqui, né? Na verdade, trouxe informações, fazendo a leitura dos fatos, de tudo que está acontecendo, de que o Augusto Melo ele está enfraquecendo politicamente, de todos os lados, né? Dos pares que estavam com ele, das críticas internas da gestão, no conselho, de uma oposição que só cresce, né? Da própria Gaviões da Fiel, que não vai se opor a um processo de impeachment, e agora parece que vai rolar, gente. Porque teve mais um pedido de impeachment protocolado. Dessa vez, da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, que protocolou esse pedido, argumentando com a reprovação das contas e alegando uma gestão temerária do presidente Augusto Melo, com esse valor das dívidas aumentando em até 800 e poucos milhões de reais, somando mais de 2 bilhões e meio de reais a dívida total. É um negócio inacreditável o que acontece com o Corinthians. Então, assim, existe um temor, mas existe sempre aquela dúvida, né? Por que não pediram das outras gestões? Mas vamos lá. Existe o fato. O fato é que mais um pedido foi protocolado. Esse já é o 4º pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Agora, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, ele está mais cauteloso. Ele estava dando vazão a vários pedidos, a pressão dos conselheiros e tudo mais. Nesse momento ele disse o seguinte: agora a gente só vai abrir um processo de impeachment depois do inquérito policial realizado. Um inquérito policial que avalia denúncias graves sobre o envolvimento do Augusto Melo naquele acordo com a Vaidbet, né, a patrocinadora master no início da gestão dele, que teria um intermediário, que na verdade nunca teve, mas depois foi descoberto que teve. Enfim, tem muitas denúncias contra o presidente, especialmente relacionadas a esse caso. Esse inquérito da polícia, ele deve ser finalizado até o final desse mês, no máximo começo de junho. Um inquérito finalizado e apontando, né, evidentemente, alguma irregularidade contra o presidente, o Romeu Tuma Júnior não terá dúvida e aí sim fará todo o processo de impeachment. Mesmo assim, mesmo que ele resolva fazer e o Augusto não tenha nada contra si, mas o Romeu Tuma Júnior resolva fazer pela reprovação das contas, pela gestão temerária, mesmo assim, ele obrigatoriamente tem que convocar uma assembleia para que o sócio, aquele que vota para presidente, vá ao pátio e decida
pelo impeachment, pela manutenção do impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Então o sócio ainda pode salvar o Augusto. Já falei para vocês algumas vezes sobre isso. Mas antes disso, o conselho vai votar. E o conselho votando, ele, né, fica dependendo apenas do sócio. Com tantas notícias, eu já não sei mais se o sócio vai abraçar a causa do Augusto. O que vocês acham que vai acontecer? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu, pessoal. É isso, fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje com algumas informações a respeito desse Corinthians que joga contra o Mirassol aí neste sábado, né? Jogo às 18h30. Jogo pelo Campeonato Brasileiro aí no qual o Corinthians tem a missão de ganhar esse joguinho aí contra o Mirassol e conquistar esses 3 pontos aí no jogo fora de casa. O Mirassol é um time que voltou para a Série A agora. Então o Corinthians tem um grande favoritismo aí nesse jogo. Eu sei que o Dorival consiga fazer uma boa tática depois pro Timão para esse jogo aí e consiga extrair esses 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Uma possível volta aí do Rodrigo Garra para esse jogo. Não sei se volta ainda para esse ou se volta já no próximo, né? Então, Rodrigo Garra aí talvez uma dúvida. Talvez ele volte ali jogando no segundo tempo para ganhar minutagem, para pegar um aquecimento já para os próximos jogos, né? Mas vamos ver como vai ser o andar da situação. Muitos amigos aí cravaram que ele volta contra o Santos. Jogo que vai acontecer no dia 18 aí, né? Mas creio que ele possa voltar também nesse sábado contra o Mirassol aí. E também tem questão de patrocínio, né? Como podemos ver aí na Adidas. Talvez a Adidas patrocine o Corinthians. Seria muito bom também pro Timão isso. Mas como podemos ver a mídia falando, como toda essa situação extra-campo aí da parte política do Timão, questão Augusto Melo, talvez um impeachment do Augusto Melo aí, né? Talvez o Corinthians não consiga fechar uma parceria agora, até esperar essa situação resolver. Augusto Melo aí que teve bastante perseguição na sua temporada, início de temporada aí no Corinthians, né? O presidente tem bastante perseguição aí, teve algumas coisas envolvidas ali, né? Não sei se foi culpado ou não, mas está tudo em processo. Mas o que a gente espera aí que aconteça o melhor para o Corinthians, né? Que toda essa situação extra-campo aí não venha atrapalhar a situação dentro de campo, uma vez que esse time do Corinthians agora aí, contra a chegada de Dorival, tá melhorando muito o desempenho aí, né? Tem muito valor agregado depois que esse técnico chegou no Corinthians. E o Corinthians tem tudo para poder ir para frente aí, quem sabe conquistar algum título aí nesse Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana tá meio mal, mas pode reviver ali, né? Tem a Copa do Brasil também, eu acho que devo focar aí na Brasileiro, na Copa do Brasil. A Sul-Americana já tá mais um sonho mais distante, né? Depois desse empate aí contra a América de Cali. Mas vamos ver o desenrolar dos próximos jogos e como vai ser, como vai se comportar esse time do Corinthians, né? Que precisa de contratação nós já sabemos, mas vamos esperar um pouquinho meado do ano para chegar a janela de contratação e ver o que o Corinthians vai conseguir fazer aí de contratação para esse time aí, né? Mas é isso, vem trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês todos os dias com atualizações a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Esse é o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!